Lições do Oriente. Aos simpatizantes do Espiritismo que nos assistem, informamos que esta palestra está sendo realizada pelo Centro Espírita Cabaninha, localizado em Itu, estado de São Paulo. Meu nome é Diógenes de Oliveira Lima e o tema de nossa palestra de hoje é intitulado Lições do Oriente. Iniciamos rogando a Deus Pai Todo-Poderoso, a Jesus Cristo, aos queridos benfeitores da espiritualidade, que nos protejam a todos em nossa caminhada evolutiva, ajudando-nos na superação das nossas deficiências, das nossas imperfeições e nos aproximando uns dos outros através da solidariedade, através do amor ao próximo, com base no Evangelho de Jesus Cristo e com base naquilo que o Espiritismo vem confirmar através da fé raciocinada, aquela que jamais atenta contra a razão e que nos esclarece tanto a vida. O motivo pelo qual escolhemos esse título visa demonstrar que Deus, que é todo amor, bondade e justiça, nunca foi e jamais poderia ser exclusivista, separatista, segregacionista, oferecendo privilégios a alguns em detrimento de outros. Todos somos filhos do mesmo Pai. Este Deus, no qual cremos no Espiritismo, nos ampara a todos indistintamente, oferecendo meios de evolução ao ser humano sem se importar com raça, com cor da pele, com religião, com sexo, com condição econômico-financeira, convicções ou mesmo nível cultural ou até o local de nascimento. Conforme veremos, as mensagens nos estimulando ao aprimoramento fluíram de Deus em nossa direção através de diferentes emissários em diversas épocas e localizações geográficas. Progresso e evolução jamais foram exclusividade ocidental. Há muitas lições orientais que guardam grande similaridade com o conhecimento ocidental. Em alguns momentos, essas mensagens assumiram nuances, assumiram contornos adequados e adaptados a cada cultura, a cada momento histórico vivido, a cada momento cronológico, a cada etapa do processo evolutivo de uma dada sociedade. Mas, essencialmente, as mensagens nos convidam a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, conforme nos sintetiza a maravilhosa lição evangélica do Mestre Jesus Cristo. Como habitualmente fazemos, nós gostamos de referenciar de onde obtivemos as informações, elas não são oriundas dos nossos conhecimentos, mas sim de outros autores que estimulamos aqueles que nos assistem para que consultem essas obras caso queiram aprofundar seus conhecimentos. Recomendamos que isto devido ao fato de que se torna quase impossível durante uma palestra como essa, um vídeo de curta duração, nós abordarmos tudo que aparece nesses livros. A referência é o livro Luz nas Trevas, de autoria de Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Pereira Franco, em especial nos capítulos 27 e 29 desse livro. E os relatos históricos são do livro Heróis da História, uma breve história da civilização, do excelente autor e historiador Will Durant, principalmente nos capítulos 2 e 3. Vamos começar pelos exemplos históricos. Estamos agora na Índia, em 1924, na margem direita do rio Indo, num local chamado Mohenjo-Daro. Sir John Marshall, um inglês, e seus assistentes arqueólogos desenterraram várias cidades sobrepostas umas às outras, 4 ou 5. Isso se referia a uma civilização que é chamada de civilização do Vale do Indo, uma civilização da Idade do Bronze que existiu naquela região entre 3.300 e 1.300 a.C. Eles encontraram centenas de casas, lojas solidamente construídas, com tijolos, com vielas estreitas, construções de vários andares, carroças com rodas, utensílios domésticos, cerâmica pintada, moedas e selos gravados. E, logicamente, as indisfarçáveis marcas da presença da vaidade feminina. Artigos de toalete, colares e brincos. Tudo tão antigo quanto as mais velhas pirâmides do Egito. Prova irrefutável que mostra que os conhecimentos, que a evolução, ela vem também do Oriente, ela ocorreu também no Oriente.
Um pouco mais tarde, em 1600 a.C., alguns povos valentes vindos do norte entraram na Índia como conquistadores, assumindo-se como uma classe superior. Eles desenvolveram uma língua chamada sânscrito, que é uma língua aparentada com as línguas da Europa, e produziram uma literatura que chegou até nós e é conhecida como os 4 Vedas, chamados de livros do conhecimento. Eles também nos legaram uma outra obra interessante chamada Upanishads, que são conferências religiosas entre mestre e discípulo que nos oferecem 3 estágios para chegar à compreensão e à salvação. Estágio 01. Paciência e introspecção constante. Ignorando sensações, desejos, lembranças, raciocínios, ideias, até estar consciente da própria consciência, até sentir o Atman, que é o sopro, a inspiração. 02. Aprender a sentir e a perceber esta força interior vital, sem a qual a matéria não teria espírito nem movimento, e que eles chamam Brahma, essência única, imaterial, impessoal, intangível, Deus uno e único. 03. Após, nos ensina a perceber que Atman, essa inspiração, esse sopro, e Brahma, o Deus uno, é um só, e que a alma ou força não individual que existe dentro de uma árvore ou dentro de uma pedra é idêntica à alma do mundo impessoal. Logicamente que não é preciso muito esforço para identificarmos similaridades destes conceitos com os conceitos espíritas. Sim, o primeiro passo estabelecido pela doutrina espírita para termos contato com o plano espiritual é nos desconectarmos dos inúmeros estímulos do mundo material, visando obtermos inspiração oriundas das esferas mais elevadas da espiritualidade. A seguir, a doutrina espírita nos estimula que vençamos a nós mesmos, coisa bastante difícil, reconhecemos, no momento presente. De todas as tarefas que a evolução nos exige, esta é, sem dúvida, a mais desafiadora, porquanto depende somente de nós, de nossa força de vontade, de nossa determinação e de nossa persistência através do fortalecimento das nossas convicções e na melhoria íntima que todos precisamos fazer. O Espiritismo nos auxilia bastante nessa busca do melhor caminho para a superação de nós mesmos, mostrando que a consciência funciona como o primeiro e mais próximo sinal de alerta a nos sinalizar se estamos próximos de um erro que se opõe aos valores, princípios e noções de bem que já conquistamos ao longo de muitas encarnações já vividas. É impossível sintonizarmos com esse sopro divino, com esse Deus, com a inspiração que vem das esferas espirituais superiores, quando nós nos comprazemos no erro. Ou seja, quando gostamos de pensar, sentir e viver os prazeres ofertados pelo mundo das sensações, o mundo dos instintos, o mundo das emoções que ainda nos mantém vinculados ao comportamento animal, fisiológico. É impossível falar a razão quando a emoção está gritando. Há muitos obstáculos ao progresso do espírito para quem não tiver espírito forte e vontade firme. Em nossa atual fase de desenvolvimento, muitas conquistas evolutivas são utilizadas para nos manterem estagnados, ofertando o que a humanidade quer e não o que ela precisa. Assim, o mix, ou seja, o conjunto da oferta, invariavelmente oferece o que as pessoas consomem: sexo descompromissado, vícios inconsequentes, êxito inescrupuloso, ambição desmedida, vitória sem ética, conquistas imorais, orgulho de posse, egoísmo, recheado muitas vezes com indiferença. O eu, nestas circunstâncias, vale mais do que o nós. Esta verdadeira indústria da estagnação ocupa o precioso espaço de nossa mente, gerando um ensurdecedor barulho que impede a clareza dos raciocínios sensatos, ponderados. Ela surge, muitas vezes, nas propagandas indesejadas que não conseguimos eliminar, nas ofertas de serviços e produtos que não queremos, não precisamos e talvez nos façam mal, nos adoeçam ou requeram muito esforço de nossa parte
para superarmos seus efeitos em nossas vidas, tais como o álcool, as drogas, os jogos, os encontros só por sexo. É preciso a força de um Paulo, o apóstolo dos gentios, para resistir a esse assédio constante. Mas há vozes oriundas do Oriente que também nos ajudam a resistir a este constante assédio. Siddhartha Gautama, que viveu de 563 a 483 a.C., conhecido como Buda, chamado de a luz do mundo na Ásia, príncipe de uma região no sul do atual Nepal e que se dedicou à erradicação das causas do sofrimento, ele ensinava, dentre outras coisas, que a alma permanece como a força viva de um corpo e de uma personalidade. E é essa alma que pode renascer em outra vida terrena para expiar os pecados cometidos durante a vida anterior. Incontestável verdade, segundo a ótica espírita, e que aumenta muito a necessidade daqueles que se consideram espíritas de evitarem agir de maneira discriminatória, exclusivista, fanática ou de assumirem posições moralmente indefensáveis perante o Evangelho de Jesus e a doutrina espírita. Entretanto, quer sejamos ou não espírita, todos dispomos de um termômetro de equívocos. Esse termômetro de equívocos é chamado consciência. Ele sempre nos alerta para os erros cometidos ou em vias de serem cometidos. A consciência é tão fantástica que, por vezes, tenta evitar que cometamos o erro antes dos fatos acontecerem. Ela persiste tentando nos fazer mudar de ideia, mesmo durante as ocorrências que irão nos gerar muitas dores futuras. E, por fim, quando já concretizamos o ato, o equívoco, ela gera primeiro a consciência de culpa, seguida pela oportunidade da expiação e culminando na reparação dos erros, quer esses erros tenham sido cometidos contra nós mesmos ou por danos causados aos outros. De qualquer maneira, na consciência reside o nosso verdadeiro e imortal eu. Tudo está lá. O bem e o mal, as coisas ditas e as coisas não ditas, o que fiz e o que não fiz, o que fingi que não sabia e o que fingi que sabia, as verdades e as mentiras, os preconceitos que dissolvem a fraternidade, a intolerância que grita com quem pensa diferente, os saberes errôneos sobre a espiritualidade, tudo, absolutamente tudo está lá. Ninguém foge de si mesmo. O que não acertarmos nesta vida, acertaremos em outras. Isto é da lei de ação e reação, presente na física do mundo material e na filosofia de amor do mundo espiritual, que nos quer melhores a cada vida. Não foi o Espiritismo que criou a ideia da reencarnação. A reencarnação é de conhecimento dos seres humanos há milhares de anos. Exemplos estão no livro tibetano dos mortos, oriundo do século VIII a.C., que preparava quem estava para morrer para o que iria encontrar na outra vida. Júlio César, vencedor das guerras da Gália, que aconteceram entre 58 e 52 a.C., escreveu um livro intitulado De Bello Galli. Um dos povos conquistados que mais bravamente lutaram contra os romanos foram os celtas. Ao abordar a classe sacerdotal dos celtas, os druidas, César diz que os druidas estão convencidos de que as almas não morrem, mas passam depois da morte de um corpo para outro. Esta crença lhes parece particularmente própria para estimular a coragem, eliminando o medo da morte. A reencarnação é fundamento da evolução humana. O corpo é uma veste temporária, uma veste perecível do ser humano. Entretanto, lá dentro permanece a consciência que busca elevar-se um pouco a cada vida. Mas então, qual a receita para utilizarmos melhor a experiência evolutiva que a vida atual nos oferece? Novamente, voltamos ao Oriente em busca de respostas. Lao Tse, chamado de Velho Mestre,
nasceu por volta de 604 a.C. na China. Para ele, a natureza é a atividade natural, o fluxo silencioso, a marcha majestosa, é o Tao, ou caminho, é a lei das coisas, imparcial e impessoal, e contudo racional, a qual a lei da conduta deve se adequar, se quisermos viver na sabedoria e na paz. Dizia também: recompensa a injúria com bondade. Com quem é bom, eu sou bom, e com quem não é bom, também sou bom. Assim, tudo será bom. Com quem é sincero, eu sou sincero, e com quem não é sincero, também sou sincero. Assim, tudo será sincero. A coisa mais suave do mundo supera a mais dura. Sintetizando, podemos dizer que Lao Tse falava com a ênfase que mais tarde Jesus Cristo iria imortalizar para nós. Está mais do que na hora de aprendermos de uma vez por todas que a existência transitória é um ir e vir contínuo entre o mundo espiritual e o mundo físico. Nascemos e renascemos para desenvolver o nosso Deus interno, enquanto nós intelectualizamos a matéria, unindo-nos uns aos outros, gerando vínculos de afinidade que imporão reencontros contínuos na jornada evolutiva. O indivíduo, à sua direita ou à sua esquerda, à sua frente ou atrás de você, acima ou abaixo de você, é seu irmão e sua irmã. Afeições profundas e desafetos ferrenhos procedem de vivências felizes ou desventuradas em existências anteriores. Estas existências forjaram os vínculos de uma ou outra expressão e agora ressurgem como necessidade de ampliar a área da ternura e refazer o caminho gerador da animosidade, semeando amizade, como diz Joana de Ângeles. Lembre-se sempre de que Jesus te colocou onde és necessário e podes contribuir para o bem geral. Todas as criaturas renascem para evoluir, caracterizando-se por qualidades específicas. Graças à sua variedade, existe a harmonia do conjunto. Tudo e todos são importantes no universo, mesmo os aparentemente mais limitados, mais insignificantes sob a ótica errônea do mundo. Se cada um desistisse de servir ante a resistência da má vontade dos outros, o mundo estaria pior. Reveste-te de compaixão por eles, os obstaculadores do progresso, e prossegue servindo sem constrangimento. Não desistas nunca do bem, por obstrução dos egoístas. A seara permanece grande e os ceareiros são poucos. Quanto ao mal que nos rodeia, no momento, lembramos que Maria de Nazaré disse a Francisco Cândido Xavier, via Emmanuel, quando Chico uma vez pediu a ela que o consolasse em seus dias de profunda amargura. A resposta de Maria foi: isto também passará. Assim desejamos a todos que persistam no caminho do bem, embasando bem seus raciocínios através da leitura dos livros básicos da doutrina espírita, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, a Gênese, o Céu e o Inferno. Esses são os livros para quem precisa dar os primeiros passos na doutrina. E para quem quer um livro ainda mais sintético, nós recomendamos um livro que chama-se O Espiritismo em sua expressão mais simples, de autoria também do Allan Kardec, e que resume em 60 tópicos as principais temáticas da doutrina espírita. Vocês conseguem encontrá-lo na internet. Agradecemos a todos que nos assistiram e que a felicidade, que a paz de espírito e que o Evangelho de Jesus permaneça conosco. Um grande abraço e um bom ano, um bom final de ano para todos nós, tá? Com a graça de Deus. Que assim seja.